irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje é a nossa sexta-feira com Cristo. Eu gosto muito desse dia, porque é o dia que nós mais compartilhamos a palavra de Deus, certos de que poderemos mostrar o nosso Deus do jeito que nós conhecemos e poderemos contagiar outras pessoas a segui-lo. Então, na nossa sexta-feira com Cristo, hoje temos o texto Jesus, libertador dos oprimidos, que foi escrito pelo irmão Fabrício Freitas. Ele é lá do Distrito Federal, Brasília. Ele escreveu para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Como vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, foi o irmão Fabrício Freitas. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi. Sempre deixando claro que eu não tenho nenhuma participação naquilo que foi escrito, porque não foi escrito por mim e eu também não ajudei a escrever. Então, eu conto só aquilo que eu entendi, tá bom? Na medida que a gente lê a palavra de Deus, na medida que eu leio o texto que foi escrito, e daí a gente vai conversando, tá bom? Eu quero pedir que você não só compartilhe essa mensagem, como também você tenha aí, se não se inscreveu no nosso canal, que você possa se inscrever. Não para que a gente possa ter simplesmente mais pessoas que o assistem, mais seguidores, nada disso. É porque a palavra de Deus que está sendo pregada e é de fundamental importância, tá bom, irmãos? Então, façam isso. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu és o libertador dos oprimidos, Tu és aquele que olha para nós e tem misericórdia. Que nós possamos compreender isso na mensagem de hoje, lendo a Tua palavra, que Tu possas tocar os nossos corações, que nós possamos tocar o coração de outras pessoas. É isso que eu peço. Não porque a gente mereça, mas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então nós vamos ler Lucas 4, de 16 até o 30. Esse trecho é um texto bastante significativo, porque ele vai mostrar Jesus se apresentando publicamente como aquele que cumpre as escrituras, as promessas das escrituras. E ele se coloca então como libertador dos oprimidos. E qual que é o contexto? Jesus vai lá na sinagoga de Nazaré e ele lê lá a passagem do profeta Isaías, que fala que o Espírito de Deus está sobre ele, que foi ungido para anunciar as boas novas aos pobres, aos cegos, para libertar os oprimidos, e assim vai. Depois que ele lê, ele afirma que aquela promessa então se cumpriu naquele dia. E qual foi a mensagem central? Jesus como libertador. Ele se apresenta como aquele que traz a salvação. Não apenas a salvação do espírito, mas também a salvação social aos pobres, aos marginalizados, aos excluídos. E quem são os oprimidos? São todos aqueles que sofrem injustiça, exclusão, doença, miséria ou qualquer forma de aprisionamento. E qual que é o ano da graça? É uma referência ao jubileu bíblico, que é o tempo de perdão das dívidas e restauração da dignidade. Bom, e aí? Como que a comunidade reagiu? Bom, no começo, assim, todo mundo achou lindo, maravilhoso, que palavra incrível, todo mundo gostou. Mas quando Jesus lembra que Deus também agiu fora de Israel, que ele lembra da viúva de Serepta, de Naamã, o sírio, aí o povo não gosta não, a comunidade se irrita porque isso quebra as expectativas daqueles que acham que Deus é só deles, né? Eles são exclusivos e Deus não vai fazer nada por outro povo que não seja o povo de Deus. Então aí a comunidade passa a querer expulsá-lo, né? Expulsam Jesus e tentam matá-lo. Moral da história, né? Esse texto que nós vamos ler mostra Jesus como profeta e libertador universal, que vai anunciar o quê? As boas novas aos pobres, a liberdade aos oprimidos. A mensagem de Jesus é radical, porque ele rompe as barreiras da exclusão e afirma que o amor de Deus não tem fronteiras. Isso é maravilhoso, né?
Então esse texto é muitas vezes chamado de Manifesto de Nazaré, pois aí ele inaugura a missão de Jesus como aquele que traz libertação integral, espiritual, social e humana. Então vamos ler Lucas 4, de 16 a 30. E diz assim, ó. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, que entrou Jesus, né? E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro de profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura, essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Bom, o nosso texto chama-se Jesus, libertador dos oprimidos, e o versículo escolhido foi o que diz assim: Enviou-me para pôr em liberdade os oprimidos. Ora, o medo, a culpa, as dificuldades e o desespero podem fazer com que a gente se sinta tão oprimido de um jeito tão incrível que a gente parece estar acorrentado por dentro. Mas a boa notícia é que Jesus veio para libertar os oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele, Deus, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, para pôr a liberdade aos oprimidos. Jesus não é apenas um cara que fala, um mensageiro, uma pessoa que traz uma boa palavra, não. Mas Ele é o próprio libertador. Ele vê a sua dor e o peso que você carrega e oferece libertação verdadeira. Jesus, ele não veio para oferecer consolo temporário. Não pense isso não. Mas ele veio, para quebrar correntes que aprisionam o coração e a mente do homem. Seja qual for a opressão que você esteja enfrentando, preste atenção nisso. Jesus pode libertar você. Ele traz a liberdade que a sua alma tanto precisa, dando perdão, dando paz, dando para você uma nova vida. Se você, meu irmão, se você sente que está vivendo sob o peso da opressão, saiba que Jesus está prontinho para libertar você. Ele não quer que você fique nessa situação. Ele veio trazer liberdade e tudo que você precisa. Você não precisa fazer nenhum sacrifício, é só você confiar em Jesus Cristo. E se você tem o desejo de se libertar, se você pensa assim, puxa, tudo que eu quero é confiar nesse Deus, ora comigo agora. E diz assim, Senhor Jesus, eu lhe entrego todo o peso que está me oprimindo. Liberte-me, cure-me e me dê a paz que só o Senhor pode me oferecer. Quero viver a liberdade que há em viver na tua presença. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você fez essa oração, fique tranquilo,
que o Senhor ouviu. Se você fez de todo o coração, Jesus ouviu e Ele já libertou você, tá bom? Pode ficar tranquilo que isso é a pura verdade. O nosso manancial termina assim, ó. Liberdade de verdade só em Jesus. Então, como hoje é a nossa sexta-feira com Cristo, se você já tomou sua decisão ao lado do Senhor Jesus, o seu dever é compartilhar com aqueles que não tiveram esse privilégio. Então, mostra para eles essa mensagem. Olha só, Jesus é o libertador dos oprimidos. E se você não conheceu ainda o nosso Senhor Jesus Cristo, faz uma oração agora lá no seu cantinho e fala: Senhor, eu reconheço que só em Ti há salvação. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de ursa. Lembrando que para nós que sabemos que Jesus é o libertador dos oprimidos, não tem problema nenhum para a gente abraçar, porque a gente sabe quem é o nosso Deus e que Ele veio realmente para libertar, e nós só temos que abraçar ao nosso próximo, falando do amor dele. Peço também que você decore o nosso versículo desse ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu termino deixando a nossa frase, que temos repetido aí 325 dias, estamos já no final do ano, que diz o seguinte, ela foi escrita por A.W. Tozer, e ela fala assim: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.